Olá, queridos estudantes dominantes online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula iniciar nossos estudos sobre as principais ideias sociais e políticas do século XIX. Bem, vamos começar falando dos movimentos operários ingleses. É interessante, pessoal, que muitas das ideologias que nós vamos ver nessa aula e na próxima, na parte 2, são ideologias que vieram em resposta à questão social do operário. O operariado vai surgir dentro do contexto da Revolução Industrial, não haviam leis trabalhistas, e aí muitas dessas ideias sociais e políticas vão se originar para poder solucionar, poderem tentar arrumar uma solução para a questão social do operário. Bem, e os primeiros movimentos operários, logicamente, vão ser na Inglaterra, o berço da Revolução Industrial. Vamos falar primeiramente do ludismo. Temos aqui, inclusive, uma imagem, um desenho. O que foi basicamente o ludismo? Refere-se ao conjunto de revoltas em que os operários quebravam as máquinas, pois as culpavam pela sua miséria. Provavelmente o nome ludismo vem de um trabalhador chamado Ned Ludd, que virou uma espécie de símbolo desse movimento, que vai durar alguns anos. Mas o ludismo, pessoal, não é um movimento de caráter organizado, é bem espalhado, não tem uma liderança, é mais uma ideia, uma revolta mesmo do trabalhador ao perceber que o seu espaço muitas vezes estava sendo tomado pela máquina. É interessante que não é exatamente, se a gente for analisar de forma um pouco mais profunda, não é a máquina que tira o trabalho do operário, sim como em qual sistema se insere aquela máquina, qual o contexto que aquele operário está inserido. Porque, inclusive, há ideias de que nós trabalharíamos menos com o avanço da tecnologia. Muitas vezes ocorre o contrário, as pessoas estão até trabalhando mais com o avanço da tecnologia. Então é uma discussão interessante, será que é realmente a máquina que tira o trabalho de determinada pessoa, ou aquela máquina ela se insere dentro de determinado contexto que faz com que o operário ele perca o seu espaço ou que não consiga ser direcionado a um outro tipo de trabalho. Então é uma discussão muito importante dentro do contexto da sociologia, por exemplo. E hoje o termo ludita é usado às vezes na Inglaterra, refere-se àquela pessoa que tem meio que resistência a novas tecnologias. É uma forma meio debochada, pejorativa. Às vezes é aquele amigo nosso que não quer instalar um aplicativo no celular, não quer adentrar um ramo da tecnologia, e aí isso em alguns locais ele é chamado de ludita. Você é um ludita. Bem, e o cartismo? O cartismo, pessoal, é o primeiro movimento operário de caráter organizado. Vimos que o ludismo não tinha uma organização consolidada. E vai ser, as ideias do cartismo elas vão ser compiladas, sintetizadas, na chamada Carta do Povo, escrita em 1838. O que os cartistas defendem basicamente? O voto universal e secreto, eleições anuais para o parlamento, todo ano tem eleição para o parlamento inglês, possibilidade de um não proprietário de terras se eleger. A questão da eleição na Inglaterra era muito complicada, assim, muito limitada. Apenas os grandes proprietários ou pessoas mesmo de classes superiores com poder econômico, de certa forma, elevado, poderia participar de eleições, ou ser eleito, ou ser candidato. E ajuda financeira, subsídios para os deputados. Isso é interessante, os políticos ingleses não recebiam um salário. Porém, os cartistas eles vão defender que um político inglês receba salário. Por quê? Porque aí o operário, caso fosse eleito, conseguiria se sustentar sem precisar trabalhar na fábrica. Na verdade, os cartistas vão ser derrotados, vão ser, de certa forma, reprimidos, mas todas essas ideias vão ser aplicadas depois na Inglaterra, com exceção da eleição anual para o parlamento, que realmente não faz muito sentido, que é muito custo, além de você ter eleição todo ano. Não dá quase praticamente tempo hábil do político também trabalhar nas suas propostas, e além disso é custo, é muita logística, é trabalho que tem que ter eleição anual para o parlamento. Então, tirando a eleição anual para o parlamento, as reivindicações cartistas, elas sim vão ser aplicadas ao longo do tempo, mesmo o movimento tendo sido desarticulado. Bem, então esses são os movimentos operários ingleses, dentro aí do contexto do século XIX, que vão dar origem
começam já a aparecer e mostrar a insatisfação da classe operária. Vamos falar um pouco agora na minha opinião, talvez a ideologia com mais força que nós vamos ter desde o século XIX para cá, que é o nacionalismo. Temos aí a famosa pintura de Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, mostrando, retratando, inspirando as revoluções liberais de 1830 na França, que vai depor o rei absolutista Carlos X. Inclusive teve influência no Brasil também contra o Pedro I. A gente comenta da Revolução na França em 1830, nas aulas de revoluções liberais, 1820, 30 e 1848. Vamos falar então um pouco do nacionalismo, que é muito importante, tem grande influência no mundo de hoje. O nacionalismo, pessoal, é a ideologia que defende a premissa de que a lealdade de um indivíduo a um Estado, nação, deve ser maior que seus interesses individuais ou de outros grupos. Ou seja, que o interesse para o bem comum da nação deve vir acima dos interesses individuais. E o cidadão deve, então, ter uma lealdade maior à ideia de país, de pátria, de nação, do que uma lealdade individual. Busca valorizar uma única identidade nacional, baseada em valores comuns compartilhados, de cultura, tradição, religião, língua, localidade geográfica e etnicidade. Então, se você tem determinado sociedade que compartilha diversos valores, essa sociedade ela vai ser aí forte candidata a se tornar uma nação e ter aí os seus valores como valores guias para a sociedade. Divulga a ideia de que todos pertencem a uma mesma e única história. Então é importante um resgate do passado e é isso que aproxima o nacionalismo do romantismo, do movimento romântico nas artes. O romantismo também vai buscar valores do passado para poder, uma reinterpretação de valores do passado para fortalecer a identidade nacional. Então, pessoal, nacionalismo e romantismo andam muito próximos. Formação de uma identidade nacional. É necessário buscar o passado. E aí o romantismo entra na idealização desse passado. Um passado romântico, ideal, quase que perfeito, que vai guiar agora essa nova nação. Apesar de parecer algo bem antigo, o conceito de nacionalismo ele é bem recente, né? Tem sua origem no final do século XVIII e vai realmente se consolidar no século XIX. Por isso que realmente é um grande... O nacionalismo causa até uma surpresa, de certa forma, é muito impactante. O impacto, porque nós já nascemos com o conceito de nacionalismo, de certa forma, bem forte. A gente, por exemplo, todos aqui praticamente vão dizer, nós somos brasileiros. Nascemos no Brasil, somos brasileiros. Estou dizendo que precisa gostar do Brasil, gostar de ver aqui. Mas se reconhece como brasileiro. E antes do nacionalismo, se reconhecia como jurando fidelidade a um rei, jurando fidelidade a uma família real. Então o conceito de pátria, de amor à nação, de pertencimento à nação, em poucas décadas vai se tornar muito forte. Foi largamente usado pela burguesia no século XIX em oposição às ideologias operárias, principalmente a questão do socialismo científico, que nós vamos ver na parte 2 das ideias sociais e políticas, porque o socialismo ele é universalista, a ideia de que deve ser implantado em todo o planeta. Então, vai bater de frente com a ideia de nação, porque nação pressupõe fronteira, isso é importante. Nação defende a ideia de fronteira, de diferenciação. Você é de uma nação, eu sou de outra. Como comentamos, tem uma ligação muito forte com o movimento romântico, pois assim como este, busca referências simbólicas do passado para consolidar a ideia de nação. Então, o nacionalismo, pessoal, não é obviamente algo natural, não é algo que existe desde o início da humanidade, pelo contrário, o conceito de nação que está tão, de certa forma, tão espalhado em boa parte do mundo hoje, é um conceito, de certa forma, recente, do século XIX. Por isso é bem impactante. Vamos falar agora do socialismo utópico. O que é o socialismo utópico? E seus principais representantes. Também aí vai surgir no contexto do século XIX.
O socialismo utópico representa o conjunto de ideias e pensamentos diversos do século XIX que buscavam atingir a igualdade entre os homens, mas sem especificar de maneira detalhada e científica como atingir este objetivo. Então não há, são vários pensadores com ideias de certa forma diferentes que vão ser categorizados como socialistas utópicos. Utopia, pessoal, significa nenhum lugar, né, em grego, nenhum lugar. E aqui o termo vai ficar conhecido com a obra do pensador Thomas Moros. Temos a aula do Thomas Moros no curso de filosofia, quando ele escreve um livro, né, falando de uma ilha chamada Utopia, onde, de certa forma, as pessoas viviam ali de uma maior igualdade, né, dentro dessa obra do Thomas Moros. E aí a ilha de Utopia virou sinônimo de algo meio que impossível de acontecer, ou algo muito sonhador. E aí o Karl Marx e o Friedrich Engels, que são os criadores do socialismo científico, eles que vão, de certa forma é um termo pejorativo, um termo, entre aspas, debochado, chamar esses pensadores de utópicos, porque eles estão defendendo algo que é impossível de acontecer. Porque muitos, inclusive, vão defender a ideia de que os homens são bons e, por isso, naturalmente vão dividir suas riquezas. De que se você conseguir convencer alguém de que a sua ideia é boa, a sua ideia é justa, essa pessoa vai distribuir, por exemplo, suas posses, vai distribuir a sua riqueza. Por isso que muitos pensadores, com destaque para o Marx e para o Engels, vão chamar vão dizer que eles são muito otimistas, que isso pode acontecer de forma isolada, mas nunca vai acontecer de forma sistemática. Por isso seria uma utopia, algo impossível de acontecer, algo bem, um sonho impossível, ou, como diz o termo grego, um nenhum lugar, um não lugar, vamos dizer assim, não lugar algum. Um dos principais socialistas utópicos é o galês Robert Owen, o britânico Robert Owen, e o Robert Owen ele vai criar, um dos principais socialistas aí no texto, ao criar melhores condições de vida para os operários que trabalhavam em suas fábricas. Temos aqui na imagem, pessoal, a comunidade de New Lanark, que fica na Escócia, que é onde o Owen vai fazer, entre aspas, os seus experimentos do socialismo utópico, onde ele vai tentar garantir a educação. Foi muito famosa, até hoje, né? É um lugar que é considerado um patrimônio histórico mundial pela ONU, pela Unesco, onde o Owen vai buscar garantir melhores condições para os operários, educação para as crianças. Era uma fábrica, né, onde trabalhava com algodão, indústria que manuseava a questão do algodão. O Owen vai defender uma redução brutal da jornada de trabalho, e vai dizer que são 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer e 8 horas para dormir. Lembrando que na época a gente não tinha o conceito de final de semana, né, ou uma semana de trabalho de somente 5 dias. Trabalhava-se todos os dias. Conceito, né, de sábado, por exemplo, sábado e domingo não trabalhar, ou domingo não trabalhar, só vai vir posteriormente. Não trabalhava-se todo dia, às vezes 12, 14, 16 horas por dia na fábrica. Vários políticos e pensadores e teóricos vão visitar essa comunidade na Escócia, né, de New Lanark, onde o Owen ele vai coordenar. O Owen, inclusive, ele também vai tentar outros, entre aspas, experimentos em alguns outros lugares, como em Indiana, nos Estados Unidos. O Owen teve, de certa forma, bastante reconhecimento no século XIX. Defende a criação de comunidades cooperativas e industriais. E o Owen é um dos primeiros a usar a palavra socialismo, justamente com o conceito de tentar reduzir a desigualdade social. O termo socialismo tem diversos significados, né, diversos usos, e o Owen vai usar, é um dos primeiros a usar o termo socialismo como um termo que defende a redução da desigualdade. Bem, vamos falar agora do francês Charles Fourier. Fourier defende a criação dos chamados falansterios, comunidades compostas de 1.620 indivíduos, 810 de cada sexo, que buscariam juntos a cooperação e a vida harmônica. Então, os socialistas utópicos, a partir própria da ideia do Thomas Moros, lá da utopia, da ilha de Utopia, tem a questão das comunidades.
Mas nós não temos um método assim bem sistemático, ou, entre aspas, científico do que poderia formar, do que poderia trazer uma cooperação, daquilo ser replicado né, de várias formas. O Fourier é interessante que ele é um dos primeiros ele vai defender muito a questão do direito da mulher, um dos primeiros a usar o termo feminismo, Charles Fourier, ou o conceito de feminismo como muito próximo do que vai depois se tornar. Para ele, as mulheres seriam capazes de fazer praticamente todos os trabalhos. O Fourier defende muito a questão também da paixão, de que a paixão ela não pode se restringir somente à questão do casamento. Então, o Fourier tem outras ideias interessantes, ideias tidas na época como extremamente radicais, e hoje são ideias já liberais, já são ideias aplicadas em boa parte do mundo, principalmente o mundo ocidental. E o Saint-Simon, que foi muito influente no século XIX e praticamente não se fala muito de Saint-Simon hoje, também francês, é considerado o fundador do socialismo francês. Na imagem aqui temos o Charles Fourier, né, um desenho do rosto dele, com um modelo de falanstério, por exemplo. Para o Saint-Simon, a cobiça do homem impede uma sociedade igualitária e é favorável ao desenvolvimento da ciência e do controle da nação por grandes industriais e cientistas, que governariam em prol de todos. O Saint-Simon é interessante, ele vai influenciar o Marx, né, do socialismo, ele vai influenciar o Proudhon, né, a questão do anarquismo. E o Saint-Simon é interessante que ele defende a não intervenção do Estado e ele vai ser um grande fã do Adam Smith, né, o teórico do liberalismo econômico. O Saint-Simon é um ardoroso defensor dos ideais iluministas. E a ideia do iluminismo, razão, progresso, é muito ligada à questão da ciência. Então, esse pensamento aí do Saint-Simon de que um cientista ele seria capaz de governar em prol de todos. Então, nós temos aí, pessoal, os principais socialistas utópicos vão defender, de certa forma, a ideia de que, através da boa vontade, uma cooperação, a humanidade poderia alcançar uma harmonia social. E é um conceito que muitos vão dizer que seria impossível, somente através de algumas regras rígidas, ou, como nós vamos ver na parte 2, através de uma revolução violenta, seria capaz de alcançar um tipo de igualdade. Então, o século XIX ele vai trazer diversas ideologias importantes, como o socialismo, o nacionalismo, que vão tornar aí o ambiente político, já tínhamos o liberalismo, né, no século XVIII, vão tornar o ambiente político extremamente diverso. Aguardo vocês na parte 2. Até lá. Bons estudos!